3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar com a nossa vida, o nosso coração alinhados com Deus, alinhados neste tempo tão importante, quando precisamos conhecer a verdade, andar na verdade e praticar a verdade, não é isso mesmo? Bem, nesta série de programas sobre as bem-aventuranças, sobre o que a palavra de Deus nos fala sobre pessoas felizes. Quem seria realmente feliz? No meio do povo, alguém disse que feliz é o que comer pão à mesa no reino de Deus. Será? O que isto significa? Vamos ver o que significa comer pão à mesa no reino de Deus. Vamos ver se estamos enquadrados dentro desta bem-aventurança. Vamos ver o que significa esta bem-aventurança. Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos fala tantas vezes, bem-aventurado, 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 ou felizes, 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 porque Deus quer que nós sejamos realmente felizes. Mas existe um caminho, existe um trilho, existe aquilo que nós devemos fazer para alcançar aquela bem-aventurança. Nós precisamos estar enquadrados dentro do que Deus nos fala em Sua palavra para sermos realmente e plenamente felizes. Vamos ver o texto de hoje em Lucas capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem, Jesus gostava de estar com as pessoas. Ele não rejeitava um convite para ir para a casa de alguém. Qualquer um que dissesse: Senhor, mestre, vem à minha casa. Eu quero te dar uma ceia, um jantar, um almoço, vem à minha casa. E essa expressão comer pão é porque aqui no Brasil, nosso almoço é arroz com feijão. Então nós temos arroz, o feijão, temos uma verdura ou legumes, uma carne, não é assim? É a comida do brasileiro. Se bem que a nossa salada é variadíssima, a nossa carne variadíssima e também o que nós podemos ter de legumes preparados de maneira variada. Mas no Oriente, a base da alimentação é o pão. Hoje, se você vai a qualquer país ali da Europa, o almoço, o jantar, tem pão, pão à mesa. No Oriente, muito mais ainda. Na Ásia, Israel, entre os árabes, o pão. O pão molhado, o pão com a carne, o pão com caldo, o pão. Então, comer pão não significa simplesmente para nós um café com pão ou comer o pão. Significa uma ceia, significa um jantar, significa uma comida substanciosa. Jesus estava ali à mesa, Jesus fora convidado e alguém, aqui a Bíblia não diz quem, se era uma pessoa importante, se era uma pessoa simples, se era uma pessoa conhecida, diz que um dos que estavam com ele à mesa, olhando para Jesus, diz: Bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus. Ele já imaginou logo uma festa nos céus. Ele já imaginou logo aquela mesa a perder de vista, quem sabe com as suas toalhas finamente bordadas, com cadeiras de ouro, com comidas finíssimas, um banquete servido pelos anjos. Bem-aventurado, feliz, quem comer pão no reino de Deus.
ou seja, quem estiver gozando desta alegria de estar lá, de estar no reino de Deus. Mas nós vamos perceber que o pão é muito mais, vai muito mais além do que simplesmente um jantar, uma festa, um alimento. Nós vamos encontrar o pão na Bíblia desde a sua primeira menção lá no Gênesis, quando Abraão se encontra com Melquisedeque e Melquisedeque traz para ele pão e vinho. A primeira menção da ceia, pão e vinho. Abraão come pão e toma do vinho dados por Melquisedeque. Alguém que não fazia parte do povo de Israel, claro, pois Abraão ainda nem tinha tido seu filho Isaque, não existia ainda a nação de Israel, mas já existia pão e vinho na história de Abraão. E nós vamos ver o significado do pão. Significado. Nós vamos ver que o pão mais simples que existe, o pão asmo, é apenas farinha de trigo com água e levado ao fogo. Já é pão, é um pão asmo, sem fermento, mas o pão é o trigo que foi triturado. E Jesus, ele disse que ele era como o grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. É interessante que a palavra nos diz em Isaías 53 que ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Lembrando o trigo que se torna farinha, misturado com água, água da palavra de Deus, água do Espírito de Deus, tanto o Espírito quanto a palavra simbolizados pela água, com o trigo e levado ao fogo. Jesus precisava passar pelo fogo, passar pela prova, passar pela cruz, e então tornar-se esse pão vivo que desceu do céu, tornar-se esse pão que tira a fome do mundo, esse pão que nos alimenta, esse pão nosso de cada dia. Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Mas o pão simboliza também o corpo de Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24. Nós lemos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo, o apóstolo Paulo, está lembrando aqui como Jesus passou para ele: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu. Ele disse: esse é o meu corpo. O seu corpo, então, foi partido, sim, literalmente. O corpo de Jesus íntegro, aquele jovem de 33 anos que nunca adoeceu, aquele jovem tão bonito, tão puro, tão perfeito, o seu corpo foi traspassado. Traspassaram-me as mãos e os pés. Suas costas ficaram em carne viva pelos açoites dos romanos. O seu lado, o seu peito foi perfurado pela lança. O seu corpo foi partido. O seu corpo foi triturado. O seu corpo, literalmente. Mas também nós vamos ver que o corpo de Cristo, Paulo vai chamar a igreja. O corpo do Senhor é partido e repartido. Foi isso que Jesus fez na ceia. Tomai dele todos, comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus, que somos nós, que é a igreja, também é partido, também é repartido, também se multiplica pela terra. A minha vida, a sua vida, se torna um pão. Se torna Cristo em nós, a esperança da glória. O Senhor em nós, nós somos repartidos e nós vamos, com a nossa vida, com o nosso testemunho, alimentar outras pessoas. Sim, a sua vida,
alimenta aquelas pessoas que estão ao seu redor, quando ouvem da sua fé, da sua confiança no Senhor, do seu testemunho, você então alimenta a fé de outros, porque nós somos o corpo de Cristo. O pão, ele fala da morte. Ele fala da morte. O pão anuncia a morte de Jesus. Continuando em 1 Coríntios 11, 25 e 26, está escrito: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando que Jesus disse: comam do pão, tomem do cálice, porque ao comer o pão, nós anunciamos a morte de Jesus. Ele é o pão. Nós vemos a história lá no Gênesis, na história de José, quando José está na prisão e recebe ali na prisão dois homens, o padeiro e o copeiro do rei. O padeiro teve um sonho. Ele sonhou que havia 3 cestos na sua cabeça. E o último cesto cheio de pães e de produtos de padaria. Mas as aves dos céus vinham e comiam aquele pão na cabeça dele. E o José interpretou o sonho dizendo: pão é morte. Você vai morrer dentro de 3 dias. Você será levantado, sua cabeça será levantada dentro de 3 dias. O copeiro tinha sonhado com 3 cachos de uva que ele exprimia no copo do faraó. E José tinha dito: dentro de 3 dias você será restaurado à presença do rei. O pão fala da morte. O pão anuncia a morte de Jesus. Assim comam do pão, para anunciar a morte do Senhor. Eu e você recebemos esta missão de anunciar a morte de Jesus, de contar para o mundo inteiro que Ele foi morto na cruz em nosso lugar, que Ele deu a sua vida no Calvário para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para nos dar uma vida nova. Ele nos alimenta através da cruz, porque através da cruz nós temos todas as bênçãos que precisamos. Dali vem cura para todas as enfermidades. O sangue de Jesus Cristo traz perdão para os pecados. Por suas pisaduras fomos sarados. Então tudo o que precisamos nós recebemos através da cruz, através da morte do Senhor, como pão que se deu. Mas, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia e diz: assim comam do pão, para anunciar a morte do Senhor, tomem do cálice, do vinho que simboliza a vida. O vinho, diferentemente do pão, o trigo tem de morrer, tem de ser moído e tem de passar pelo fogo. Mas o vinho é feito de vida, ele é fermentado através de vida ali dentro dele. O vinho é fermentado. Então, o vinho simboliza vida. O vinho simboliza alegria. Ao comer o pão, tomar do cálice, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. O vinho diz da vida, da vinda de Jesus e da vida eterna do Senhor, da sua morte e ressurreição, e da sua glória e da sua volta. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo sobre o perigo de comer o pão indignamente. O que isso significa? Talvez você não pense nisto quando toma a ceia. Paulo continua dizendo no verso 27 de 1 Coríntios 11: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Quão séria é esta palavra. Comer o pão indignamente, sem discernir
o corpo do Senhor, sem compreender aquilo que Ele está fazendo. Quando eu como do pão, eu me identifico com Cristo na sua obra de redenção, no sentido de que o Senhor agora conta comigo para anunciar. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quando eu como do pão, eu digo, Jesus, eu faço parte do teu reino, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. E no verso 28 a 31 nós lemos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui o Senhor está dizendo, antes de comer o pão na ceia, antes de tomar do cálice, examine-se a si mesmo. Não é examinar o outro, não é olhar o outro que está tomando a ceia, mas examine a você mesmo. Senhor, passe em revista a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, algo que eu precise do teu perdão, e lava-me e perdoa-me. É necessário estar alinhado com o coração de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Não é examinar e dizer, eu não posso comer, eu não vou comer. É alinhar-se, examinar-se e dizer, eu preciso comer, eu preciso desta comunhão com Deus. E assim coma do pão e beba do cálice. A ceia nos traz esse momento tão especial para que a gente esteja sempre se examinando, sempre limpo, sempre passando o sangue de Jesus sobre o nosso coração, estando limpos e alinhados com a vontade de Deus. E é interessante que aqui diz que por não discernir o corpo de Jesus, há muitos que dormem, no sentido de morrer, muitos fracos e doentes. Muitas vezes nós lemos o livro de Atos e ali no capítulo 5, quando nos fala de Ananias e Safira, aquele casal que morreu por mentia com relação ao Espírito Santo, mentir com relação a um terreno que venderam e disseram que venderam por tanto, estavam mentindo sobre o valor da venda e foram mortos. Morreram ali na presença de Pedro. Às vezes, muitos pensam, isso foi só no livro de Atos. Isso só aconteceu no passado. Não. Aqui está dizendo que ainda hoje há muitos fracos e doentes. Enfermidades por não reconhecer o corpo de Cristo. Enfermidades por não reconhecer a autoridade, por não obedecer a palavra de Deus, por tentar atrapalhar a obra de Deus, por estar numa posição de liderança, mas com pecado, ou querer trazer divisão para o corpo de Cristo. Há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E nós vamos ver que aquela palavra que aquele homem, aquela pessoa disse, bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus. Jesus vai explicar o que significa isto. E em seguida Jesus vai contar uma parábola como um convite. Comer pão no reino de Deus é para todos, ao convite do Senhor. Está escrito em Lucas 14, de 16 a 24. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse,
Ah, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e não posso ir por isso. Voltando o servo, contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha o que Jesus está ensinando. É tão forte, não é verdade? O convite foi feito, os primeiros convidados, o povo de Israel. Os primeiros convidados, aqueles que conheciam a palavra, aqueles que tinham uma história, aqueles que esperavam o Messias, aqueles que deveriam saber que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aqueles que deveriam identificá-lo naquele tempo, aquele que curava, abria os olhos aos cegos, que pregava aos pobres, aquele que anunciava o reino de Deus, aquele que foi mostrado por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foram os primeiros convidados à nação de Israel. Mas muitos, uma grande maioria, rejeitou Jesus. E disseram a Pilatos: não queremos que ele reine sobre nós. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus conta esta parábola dizendo que um disse: não vai dar para eu ir na festa do príncipe, não vai dar para eu ir na festa do rei, do filho do rei, porque eu comprei um campo e eu tenho de ver o campo. O outro disse: eu comprei algumas juntas de boi e eu tenho de experimentar. É como se fossem os carros, os caminhões, eu vou dar uma olhadinha se está tudo bem. E o outro disse: eu casei, eu não posso ir. O rei ficou muito bravo, muito irado. E mandou chamar gente que não estava pronta para a festa. Imagina na festa do rei, cegos, coxos, aleijados. Somos nós, os gentios, aqueles que vieram de tanto paganismo, de tanta cegueira espiritual, de tantos aleijumes religiosos, jamais poderiam compreender a grandeza do convite. Venham à festa do rei, do príncipe. Mas o rei recebe a palavra: Senhor, chamamos todo mundo, mas ainda tem lugar. Vão às encruzilhadas, vão aqueles que estão a caminho, que estão indo para longe, e busquem, forcem-os a entrar. Porque a minha casa eu quero que fique cheia, e aqueles que recusaram não provarão o meu banquete. Bem, pensar num banquete de um rei é uma coisa, mas pensar no reino dos céus fica muito sério, muito sério. Há um convite, o convite do Senhor para que nós possamos vir às bodas do Cordeiro. Um convite para que nós possamos participar da alegria dos céus. É muita honra, é muita honra. Você já aceitou esse convite? Você já disse: sim, Senhor, eu quero comer pão em tua mesa, eu quero participar do teu reino, eu quero usufruir do que o Senhor tem preparado para mim e para a humanidade. Vamos fazer isso agora? Ore comigo, ore aceitando esse convite e permitindo que o Senhor te vista com vestes nupciais, com vestes para a festa, tirando a roupa velha, a roupa suja e colocando a roupa de gala dos céus. Novas vestes para participar da festa.
Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração, perdoa os meus pecados, lava o meu coração, lava-me de todo pecado, de toda impureza, dá-me um coração puro, limpo na Tua presença. Eu quero fazer a Tua vontade, quero glorificar o Teu nome. Ajuda-me, ensina-me, encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me para fazer a Tua vontade e estar nas bodas do Cordeiro. Recebe a minha vida, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu me entrego a Ti para ser Teu por toda a vida e para toda a eternidade. Amém, amém e amém. Ai, que bom orar assim, que bom ter essa certeza. Que Deus te abençoe. E estejamos juntos no próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.